Quando nós adoramos a Deus, pessoal, tirando assim lá de dentro de nós, lá do fundo do nosso coração, o nosso espírito recebe do poder de Deus. É sobrenatural. É a virtude de Deus que desce, é sobrenatural. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. E a preparação, para receber a palavra de Deus que é viva, que opera. Amém, Jesus? Por um instante, curva a sua fronte. Coloque as mãos assim sobre o seu peito. Senhor, fale comigo. Senhor nosso Deus, entende-se claramente pelo Teu Santo Espírito, certamente, entende-se que a Tua palavra é a Tua presença, Senhor. E, Senhor, quem te escuta, Senhor, quem te ouve, se abre o coração e recebe o que o Senhor diz. Então, Senhor, nosso Deus, o Senhor fará toda a obra, ensinando, operando, agindo, ajudando, tomando a frente das batalhas. E hoje, então, Senhor, nesse culto tão especial, em que estamos recebendo um entendimento que o Senhor nos abre sobre a oração, Senhor. Vem, nosso Deus, Pai, para que cada um, Senhor, dos Teus filhos, do Teu povo, possa alcançar a plenitude da Tua presença, da comunhão do Teu Santo Espírito e receber, Senhor, o que o Senhor tem preparado para cada um. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Então fale conosco. Fale, Senhor. Que não haja distração. Que a palavra do Senhor não fique na superfície do nosso coração, do nosso entendimento. Mas como o Senhor nos diz, que o Senhor nos manda que guardemos, que coloquemos a palavra do Senhor viva dentro, no meio, lá no mais profundo, dentro de cada um de nós. Senhor, muito obrigada por tudo. Senhor, é tão simples para o Senhor tirar um ser humano do pior sofrimento e transformar uma vida. Para o Senhor é tão simples. Senhor nosso Deus, muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito e tem nos concedido. Buscamos hoje crescimento espiritual. Queremos alegrar o Teu coração, o Teu Santo Espírito. Teu povo quer desfrutar, Senhor, dos Teus cuidados e das Tuas bênçãos, pois só o Senhor é Deus. E um Deus zeloso, um Pai amoroso e abençoador. Senhor, muito obrigada. Fale conosco. Amém. Graças a Deus. Amém. Às vezes, irmãos, o cristão, mesmo sendo uma pessoa consagrada, sendo uma pessoa de Deus, de Jesus, às vezes se encontra em um momento assim muito difícil, alguma coisa que parece que não vai ser solucionada ou que não tem jeito. E muita gente se perde nisso. O bom é quando a pessoa aceitando a Jesus, eu bato muito nisso. Quando a pessoa aceitando a Jesus, ela se dispõe a ouvir a palavra, a fazer o estudo da palavra, bem, com tranquilidade, vai aprendendo, criando uma estrutura. E ao mesmo tempo também, recebendo as armas espirituais que a palavra de Deus oferece. Porque quando surgir uma batalha, já está preparado. Até ministrei uns cultos há um tempo atrás e disse, não espere a casa cair, vai começar uma vida de oração. Quer dizer, existe gente que espera desmoronar tudo para dizer, não, agora eu vou ter uma comunhão íntima com Deus. Podia ter evitado muita coisa, podia ter evitado tudo, todo sofrimento, a desgraça. Lutas sempre vamos ter, irmãos, povo de Deus. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter lutas e batalhas, tá? Porque o diabo existe. Os demônios existem. Satanás é opositor. Mas como diz o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá vitória em tudo. Ou seja, é só buscar. Mas e quando o cristão se vê num momento difícil ou dificílimo, quando surge alguma coisa assim, acabou tudo? Pois é. Então hoje nós vamos ao entendimento de oração no tribunal de Deus. Isso mesmo. Que isso, pastor?
tribunal de Deus? Sim. Deus quer tomar a frente da tua batalha. Quer solucionar o teu problema. Ele quer entrar na tua guerra. Ele quer assumir. Ele quer, literalmente, tomar a tua demanda. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 41. Livro do profeta Isaías, no capítulo 41. É o versículo 21. Vamos juntos? O que o Senhor Deus diz aqui? Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Está vendo aqui? Você vê o próprio Senhor Deus. Olha, gente, quando a pessoa se converte e leva sua vida espiritual a título religioso, é terrível, né? Terrível, porque ela vê na Bíblia um apoio religioso, ela vê na igreja um apoio, né, para os seus momentos, ou para uma prática religiosa. Está tudo errado. A pessoa aceita Jesus, o nome é registrado no céu, se torna membro da família de Deus. Só que de agora em diante vai pautar sua vida na palavra, consciente de que a palavra é o próprio Deus, a palavra é Jesus, ou seja, é Deus falando. Então Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por isso que Jesus disse que a palavra dele é vida, literalmente. Ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito, são vida. Agora, quando a pessoa se converte, ela não atenta bem, é aquela coisa de, como disse também o apóstolo Paulo, a letra mata, a pessoa fica religiosa. Surgem problemas, entra em desespero. Se o problema é mais grave, até abandona a fé e larga tudo e acaba se perdendo. Enfim, vamos entender bem isso aqui, porque é o tribunal de Deus. Deus está chamando. O problema é grave, a coisa é séria. Deus tem um tribunal preparado para te receber. Que isso? Calma, a teu favor. Isso que é gostoso. Então vamos lá, de novo. Apresentai a vossa demanda. Irmãos, uma demanda judicial pode ser um litígio. Literalmente uma batalha, uma grande batalha. E aí? Nós temos Satanás como nosso adversário. Ele sempre vai batalhar para tentar nos derrotar. E o Espírito de Deus sempre vai estar a nosso favor, sempre nos capacitando e nos dando recursos para vencermos as batalhas, sejam elas quais forem. Nesse fogo cruzado, como é que fica o cristão? Depende do momento. Tem gente que quando tudo está calmo e tranquilo, está nem aí para buscar o Espírito Santo, para ter comunhão com o Espírito de Deus, para ler e meditar na Bíblia todo dia, para ter a palavra viva dentro de si, para andar verdadeiramente grudadinho com Jesus. Tem gente que quando o problema ataca, o que eu faço agora? Que palavra? Onde que eu vou me socorrer? Como? Perdi. Quando o problema for difícil, quando a coisa parecer que não tem solução, pois é esse momento aqui. Deus está dizendo, você está enfrentando uma grande batalha, você está aí com uma demanda, você quer uma solução, você quer sair de um grave problema. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. É Deus quem está dizendo. Isso é a oração. Nenhum advogado entra em juízo a favor do seu cliente se ele não ouviu a história, os fatos, e se ele não preparou muito bem uma petição com um bom, excelente embasamento na lei para dizer assim, é direito seu, meu cliente. Você sabe quem dá o direito? Jesus. Você sabe quem é o juiz? Deus. Quem é Deus? Teu Pai. Tem como você perder essa batalha? Só se quiser. Às vezes o cristão não atenta para a palavra, não atenta para os ensinamentos,
Irmãos, é incrível, mas a Bíblia Sagrada está repleta de termos jurídicos para dizer isso mesmo. Vem, eu quero tomar a tua batalha, eu quero tomar essa demanda para mim, eu quero solucionar o teu problema, eu quero essa guerra para mim. Então ele está dizendo, apresentai a vossa demanda. Às vezes o cristão vai orar, irmão, nós temos estudado sobre orações, hoje é a 10ª semana, durante 8 semanas eu intitulei preparação. Por que preparação? Ninguém entra em juízo, meu irmão, você está muito bem preparado para enfrentar uma batalha, uma demanda judicial. E se entra é para vencer. Ninguém entra com a intenção de perder. E quem é de Jesus, meu irmão, não pode ter o mais ínfimo ou a mais remota possibilidade de um pensamento de que não é para vencer. O que é necessário? Estar preparado. Temos a palavra de Deus no nosso coração. Temos firmeza no Deus em quem nós cremos e a quem servimos. Temos a certeza que Ele vive. Quanta gente por aí perdidinha, que quando um problema grave ataca, não sabe onde se socorrer, chama por um, clama por outro, pede ajuda aqui, pede para a imagem de cultura, pede para um nome, pede para outro, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Tem evangélico que quase cola o estômago nas costas, de jejum, dia e noite, e não tem sossego. Calma, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E Ele sim é o Deus dos impossíveis. Apresentai a vossa demanda. Deus está dizendo, traz o problema para mim. Traz o problema para mim. Quantos aqui lembram da tentativa de invasão do povo midianita, do povo amonita, para tentar acabar com Josafá? Quem lembra? Ele se colocou a orar, não colocou? Depois o que ele falou para Deus? Dos grandes feitos de Deus. Tipo, Senhor, o Senhor fez isso, isso, isso. Ou seja, o Senhor é o mesmo e vai fazer agora. Quantos cristãos, irmãos, vivem dentro dos limites naturais e não atentam para as grandezas das obras que Deus fez? De vez em quando chega alguém desmoronado e não consegue se firmar na oração, e eu pergunto, vem cá, onde você estava quando Deus fez o sol? Você o ajudou? Então creia no Criador de tudo. Ele é Deus, acima de tudo. Às vezes a fé está tão embaixo, irmãos, tão embaixo que a pessoa não tem nem forças para orar, se perde. Como o diabo atua para o cristão, irmãos, ficar prisioneiro do desânimo, da tristeza, uns sentimentos e pensamentos de fracasso. Nós temos um opositor. Voltando aqui, vamos lá? Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Agora olha a segunda parte, vai comigo? Trazei as vossas firmes razões. Só um instantinho, não vai para a terceira parte. Diz o rei de Jacó. Jacó foi o herdeiro da bênção de Abraão, que passou pelo seu pai Isaac. Então a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, e essa bênção Jesus trouxe para o Novo Testamento. Isso a gente vê daqui a pouco. Importante é você entender isso agora, nós entendemos isso aqui. Trazer as vossas firmes razões. Você vai orar por uma causa difícil, uma coisa muito difícil, uma causa que parece perdida. Você vai a Deus para buscar a solução. Ele é Deus, Ele tem o poder. Mas você vai sem uma firme razão. Mas que razão eu posso ter? Um embasamento da palavra. Isso mesmo. Uma garantia que a palavra te dá para você receber aquela bênção. O que nós temos visto? A preparação. Quantos cristãos vão à oração sem se preparar? Aí estão lá pedindo uma bênção que não tem certeza que vão receber, porque não tem nem certeza se aquilo está na Bíblia, porque não leem, não escutam. Às vezes o cristão é tão fraquinho, irmãos, no entendimento, que ele vai a Deus para pedir uma bênção, com a oração vazia daquela bênção. A bênção tem que estar dentro do seu coração. Como eu digo sempre, é uma gestação. A sementinha está lá dentro, ela vai crescer. Não tem sementinha, não cresce nada. A semente é a palavra de Deus. Jesus disse isso para os discípulos. A semente é a palavra de Deus. Então eu coloco a palavra no meu coração. E aí eu trabalho essa palavra na fé. Para essa fé crescer e eu vou a Deus. Foi assim que muitos que você vê nas Escrituras, tá, que andaram firmemente com Deus, receberam de Deus coisas que humanamente falando seriam impossíveis.
Vou te dar um. Todos aqui que participam dos cultos, principalmente destes cultos, sabem perfeitamente que o rei Davi foi cercado de inimigos, foi quem derrotou Golias, levantou os ciúmes do Saul, e Saul com um exército andou em busca de Davi para matá-lo. Todo mundo sabe disso? Um exército. Desse exército todo, 3.000 eram atiradores de elite. Saul colocou no encalço de Davi. Davi, humanamente falando, viveu momentos angustiosos, mas nunca teve medo. Sabe por que ele não tinha medo? Ele confiava na proteção que o Espírito de Deus lhe dava. Como manter essa chama viva diante de tantos perigos? Como manter essa chama viva diante de adversidades e, de repente, de problemas gravíssimos? Davi soube habitar nos esconderijos do Altíssimo, mas ele sabia orar. Davi apresenta a confiança que ele tinha na oração e foi um dos que foi ao tribunal de Deus, não uma vez apenas. Salmo de número 4. Salmo de número 4. Versículo 1, Salmo 4, versículo 1. Lê o título comigo. Davi ora a Deus na sua angústia. Versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Talvez você diga assim, mas pastor, a senhora tem nos orientado que nós devemos entrar na presença de Deus com louvor e adoração. Eu também tenho dito, depende do momento. Há momento que o problema é tão grave, que a angústia é tão forte, que você não tem força de louvar. E como alguém vai se preparar por uma demanda em juízo, se não está se sentindo fortalecido e firme naquilo que vai buscar? Você vê o começo da oração de Davi aqui? Ele, na verdade, está começando a se posicionar. Mas ele está chamando a atenção de Deus. Não que ele não soubesse que Deus lhe dava atenção, mas ele está começando a se centralizar na oração. Vai dizer assim, vou sair do natural, porque agora eu vou falar com Deus. Senhor, me ouve. Exatamente isso. É você e Deus. E Deus gosta disso. Quando uma pessoa que crê em Deus, irmãos, que crê na palavra que é Jesus, está enfrentando um problema, Deus espera ser buscado. Ele quer ser procurado. Mas ele abre o entendimento, e isso foi feito antes. Aprendeu. Para que naquele momento difícil possa chegar diante de Deus, na certeza absoluta de que vai ser socorrido. Então ele chega, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. O Senhor é o Deus da minha justiça. Ele sabia que ninguém faria justiça a ele. Ninguém lhe daria razão. Às vezes, irmãos, o cristão está certo, mas enfrenta um problema seríssimo, é mal compreendido, é um problema atrás do outro, e parece que não consegue sair daquilo, parece que não vai conseguir sair daquele buraco. É aí que entra essa simplicidade de ir ao tribunal de Deus. É incrível isso. Então vamos confirmar isso? Davi, Salmo 9. Salmo 9, versículo 4. Salmo de número 9, versículo de número 4. Quem lê comigo? Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal? Pronto. Onde está o segredo de Davi aqui? Ele descobriu o tribunal de Deus. Mas que tribunal é esse? Da oração. E o que se faz nesse tribunal?
Se vai a Deus em busca de um socorro, levando a palavra dele, mostrando a ele o quanto confiamos nele, no que ele fala, em quem ele é, no que ele pode, no que ele faz. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Ele estava guardado, protegido no meio dos piores perigos, das piores afrontas, das piores investidas, mas ele está se sentindo seguro porque ele confia que Deus cuida dele, está cuidando. O que vem para chegar até aqui, irmãos? Aquelas leituras da palavra de Deus, onde você descobre o esconderijo do Altíssimo, o refrigério que o Espírito de Deus te dá, a garantia de que você é ovelhinha na palma da mão de Deus. Cristãos, às vezes, não leem a Bíblia, irmãos. Fazem uma leitura corrida, fazem uma leitura devocional, mas não fazem uma leitura para ouvir Deus falar consigo, Deus falar com você, o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. A palavra é viva, o Espírito Santo atenta. Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que você crê da palavra é o que Deus vai fazer na sua vida. Versículo de número 7. Vamos lá? Aqui mesmo, Salmo 9, versículo 7. Quem vai comigo? Mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal? Pastora, mas isso é para o fim do mundo. Não, irmãos. Aqui não está dizendo que está falando só do juízo final, está dizendo que Deus já preparou o seu tribunal. Olha o versículo 4, vai de novo. Vamos lá. Tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, já está julgando, irmãos. Ele sabe quem é você, sabe o que você tem feito, como você tem vivido. Só que agora você sofreu alguma coisa está muito difícil, você vai a ele para buscar a solução. Isso é um tribunal de Deus. E aí? Mas você tem que lembrar de Isaías 41. Traga a tua demanda, me apresenta a tua demanda, vai me apresenta a tua luta. Deus quer? Sim, irmãos. Quando o cristão vai a Deus em oração, que ele começa a derramar o problema diante de Deus, Senhor, é isso, mas a tua palavra diz isso. Pronto. O que você está fazendo? Entregando o problema, mas está levando a Deus as suas firmes razões para dizer, Senhor, o Senhor me garante vitória. Tua palavra diz isso. Então, nesse momento, você se fortalece. Nesse momento, você assume aquilo que Deus fala contigo. Isso muda toda a história. Você está no tribunal de Deus, Deus é o juiz, mas Ele é teu Pai. Pastora, mas quem vai me defender? Jesus é o advogado. Quem já leu isso na Bíblia? Então, igreja, é com a palavra que você vai. Versículo então 7 novamente. Mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Um tribunal para a oração. A oração que é uma demanda. A oração que é uma batalha. A oração que você vai para sair de um problemão. A oração que você vai fazer a Deus para buscar dele aquilo que ele garante fazer por você. Então você entrega o problema para ele, assume a palavra dele e aí ele toma a frente da tua batalha, ou seja, o juiz acolheu, ele deferiu, ele vai bater uma tela a teu favor para dizer, realmente está escrito, realmente está escrito. Amém, igreja? Então agora vamos lá. Vamos a outro personagem bíblico fantástico. Só que esse, gente, ele é tão fantástico que ele não teve uma Bíblia para se pautar, para saber encontrar Deus. Ele não tinha os pergaminhos do Antigo Testamento, tinha nada. É Jó. Jó viveu muito antes do Calvário, muito. Nem sonhou que o Calvário existiria. Mas Jó, ele conseguia crer em Deus. E cria de uma forma firme em si mesmo. Era ele Deus. Não tinha nada escrito. Como eu disse, não tinha uma Bíblia, não tinha pergaminho. Você imagina. Gente, às vezes, sabe, eu fico pensando no coração de Deus assim, parece que é desolador. As pessoas têm a palavra, a Bíblia escrita, tantas literaturas que explicam a palavra, tem cultos pela TV, você vê a Igreja da Graça, está aí pregando a palavra, glória a Deus, em
praticamente 200 países. E ainda tem gente, meu irmão, que aceita Jesus, não dá atenção à palavra de Deus. Como é que pode? Não estou nem falando do mundo, não. O Jó, sem conhecer a Deus, sem uma Bíblia, sem ter onde se pautar, ele cria em Deus. Só que o que aconteceu? Tipo no tempo de Noé, só tinha Noé que acreditava e buscava a Deus. Deus olhou. E aí o Senhor Deus fez uma reunião com os anjos e Satanás apareceu. E Deus olhou o diabo e fez uma pergunta para ele. E disse, por onde você tem andado? Tens andado por onde? Ele disse, rodeando a terra, passeando por ela. Viste meu servo Jó? Oh, quem não vê Jó? Todo protegidinho, guardadinho, todo próspero, super abençoado, todo cercadinho, cheio de bens. Tu abençoso, Jó, em tudo. Aí o diabo desafia Deus e diz, toca nele, para ver se ele não te xinga na tua cara, não blasfema na tua cara. E Deus autorizou o diabo a tocar em Jó. Deixa eu rasgar o verbo aqui para não haver fiasco de dúvida a respeito do assunto. Depois que Jesus Cristo foi ao Calvário, Satanás perdeu completamente o direito de tocar em qualquer ser humano. Ele não pode, só se a pessoa não conhece Jesus, não conhece seus direitos. Aí é lamentável. Mas aí o diabo vai e toca no Jó e arrebenta com ele. Mas arrebenta. Por 2 vezes Satanás desafiou Deus. E Deus disse para Satanás, só não tira a vida dele. Jó caiu num sofrimento tão violento, mas tão violento, tão tenebroso, que a agonia dele, olha, sinceramente, não dá para a gente, sabe, pensar como a coisa foi, porque foi sofrida demais, foi violenta demais. Vocês sabem que a Bíblia diz que ele tinha uma chaga da ponta do pé até o alto da cabeça, que ele expurgava mau cheiro, perdeu tudo, pegava um pedaço de telha para rasgar, coçava. A Bíblia diz que em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, embora a mulher dele tentou violentamente. Virou-se para ele e disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí, chegou um momento que ele parou e refletiu da seguinte forma. Ele era extremamente reflexivo. Ele antes de cair nessa desgraça, era o maior conselheiro. Ele era um conselheiro. Ele dava conselhos extraordinários, que os jovens o procuravam para aprender as coisas da vida. As pessoas o procuravam para ouvir os conselhos, porque ele só dava conselhos bons, como se fosse o próprio Deus aconselhando. Mas chegou um momento que ele ficou tão, no meio de tanta desgraça, de sofrimento, ele ficou tão perdido, mas ele refletiu e pensou assim, se eu encontrasse Deus, sabe onde eu iria? Ele pensando, vou te levar lá, Jó 23, vai comigo. Antes dos Salmos, você tem o livro de Jó. No capítulo 23, aí você vai lendo comigo, vamos devagarinho, porque a gente vai pegar os 2 primeiros versículos. Lê comigo os 2 primeiros versículos, vamos juntos? Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Agora olha a exclamação dele, ó. Se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria onde? Dá uma parada aí, tá vendo? Jó está dizendo, eu queria encontrar Deus. Eu disse para vocês, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha os pergaminhos, ele não tinha nada onde se pautar para entender como chegar a Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus, só que sem literatura, sem ensinamento. Ele tinha como que o Espírito de Deus se apresentou a ele, ele creu e ponto.
servir a Deus. Só que ele cai numa desgraça de sofrimento tão violenta, de desgraça tão grande, que ele fica agora perdido. Mas ele disse, eu queria encontrar Deus. Por quê? Eu iria ao seu tribunal. O que ele iria fazer? Buscar os seus direitos. Ou seja, o que eu fiz? Nada. Então eu quero a restauração da minha vida. Olha a visão dele. Eu me chegaria ao seu tribunal. Olha a linguagem bíblica. Aí, continuando então, versículo 4. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria. É uma das coisas que os bons advogados fazem, irmãos, é uma boa argumentação. Primeiro, já entram com a petição inicial, com uma base tremenda do direito do seu cliente. O cristão tem que ir a Deus com uma base firme daquilo que a palavra de Deus lhe garante. Essas são as razões. Eu encheria minha boca de argumentos. Olha só, pessoal, olha só. Eu encheria minha boca de argumentos. Senhor, eu fiz mal para alguém? Não. Então, por que isso? Então, o Senhor vai operar na minha vida. Certamente ele começaria por aí. Ele disse, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu me chegaria ao seu tribunal. O Espírito Santo está apresentando que a presença de Deus, nos momentos difíceis, é como um tribunal, para trazer solução para aquele que crê naquilo que Deus fala. Continuando, versículo 5. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes, lindo demais, né? Sim ou não? Está dizendo, está pensando que eu vou ao tribunal de Deus, pensar que ele ainda vai brigar comigo? Não vai não, ele vai cuidar de mim. Olha o coração desse homem, olha a fé desse homem, olha o entendimento desse homem sobre a bondade de Deus. Gente, isso não é tremendo demais? Fala em tribunal, tem gente que entra em pânico, se arrepia. Você esquece, é o tribunal de Deus e que ele é teu pai. E Jesus é o teu defensor, é o teu advogado. Mas tem que entrar com firmeza. Tem que entrar com firmeza. As firmes razões. Então você vê o Jó, a visão que ele tem do tribunal de Deus. Diz, não, eu chegaria diante dele. Encheria minha boca de argumentos. Tem gente que entra para orar, irmãos, tá? Se está com problema sério, só sabe chorar e desmoronar. Se está nos momentos bons, ora 5 minutos, uma oração fria, e já sai, glória a Deus, e amém. Cadê a comunhão com Deus? Cadê o prazer de procurar conhecer esse Deus? De entender essa linguagem tão simples que a Bíblia apresenta para dizer, ei, vem. Deus vai estar sempre a teu favor. O que o cristão... Às vezes as pessoas chegam, né? Pastor, eu posso isso, posso aquilo. Eu digo, não me faz esse tipo de pergunta. Não faça esse tipo de pergunta. Muitos anos eu lembro, num culto do pastor Jaime de Amorim Campos, ele falou, teve uma pessoa que perguntou, a gente pode? Então eu posso beber? Ele disse, pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso fazer? Pode. Só tem que me perguntar o que só não pode. Ela disse, o que eu não posso? Entrar no céu. Olha, não é filho de Deus? Quem lembra de domingo? Então viva como filho de Deus. Pague o preço de ser um filho de Deus. Agora, quando você precisar, assuma que ele é teu pai. Mas ele é o justo juiz de toda a terra. Ele entra na tua causa, ou melhor, você entra no tribunal para que ele te dê ganho de causa. Amém, igreja? Às vezes o cristão não se prepara, irmãos, para ir a Deus para solucionar um problema grave. Para ir a Deus para buscar uma bênção que, humanamente falando, ninguém recebe. Por isso se chama a isso milagre. Milagre é aquilo que ninguém pode fazer.
um milagre de uma cura para uma doença que a ciência não cura. Porque se a ciência cura, não é milagre. Ela cura uma pessoa que não tem Jesus. Então, o milagre é o sobrenatural. É o poder de Deus em ação. É o Espírito de Deus trabalhando no seu povo, a favor do seu povo. Então, você vê a linguagem que a Bíblia apresenta. Uma linguagem jurídica para dizer: o problema é grave, gravíssimo, não tem solução. Então vá ao tribunal de Deus. Por quê? Ele é o juiz. Mas apresenta as tuas razões, porque Ele é teu pai. Ele quer te dar ganho. Ele vai te dar o ganho. Forte, não? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu quero encerrar, pessoal, com uma outra parte bem simples do rei Davi. Eram as confissões de Davi, em que o tribunal entrava nas confissões dele. Ele tinha tanta segurança em Deus, tanta certeza de que Deus era a sua justiça, de que Deus cuidava dele, de que Deus não ia de jeito nenhum permitir uma injustiça, por mínima que fosse na vida dele, mas ele buscava. Quantos lembram que ele levava uma vida de oração e louvor? Só lembrar do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi tinha prazer nos cultos, irmãos. Davi tinha prazer em adoração a Deus. Quando o cristão oferece cultos a Deus por obrigação religiosa, ou por obrigação de consciência. Quando o cristão ora, por quê? Ele tem consciência de que ele precisa orar para ter comunhão com Deus. Quando o cristão leva uma vida espiritual, literalmente como que por obrigação, nunca vai receber os segredos de Deus. Também não vai ter essa força que o Espírito Santo dá para dizer: sou eu que te levo a orar e sou eu que te dou vitória. Vocês já leram na Bíblia que o Espírito Santo intercede porque nós nem sabemos orar como convém. Quem já leu isso? Não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede, ou seja, de alguma forma o Espírito de Deus quer dar vitória para o seu povo, cuidar do seu povo. Gente, o prazer de Deus é que o cristão viva intacto, sem que seja um fio de cabelo tocado pelo inferno. Você diz graças a Deus? Então deixa eu mostrar para vocês no Salmo 62, vai comigo? Salmo 62. Salmo 62. É o versículo 2. Mas é bom a gente ler o primeiro, né? Vamos, nós não temos preguiça de leitura. Versículo 1, Salmo 62, 1. Vamos juntos? A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha... Dá uma paradinha? Como é que podemos intitular isso aqui? Confiança. Repete comigo. Confiança. Exatamente. Você vê que o rei Davi, ele fazia afirmativas da sua segurança em Deus. Ele afirmava que Deus cuidava dele, que Deus era a fortaleza da sua vida, era a sua verdadeira proteção, que Deus era muralhas fortes ao redor dele. Ou seja, ele que me protege. É impressionante. Agora o segredo está no 2, vai. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Ou seja, Deus sempre vai cuidar para não ser grandemente abalado. Quando a gente estiver no mundo, vai ter lutas, irmãos. Ele é a minha defesa. Fechou aqui? Forte demais? Lindo demais, não? Então, curva a sua fronte. Pai, que privilégio, Senhor. Que coisa tremenda, Senhor. Quando um filho cai numa situação difícil, o Senhor diz: vem, traz a tua demanda, me apresenta as tuas firmes razões. Senhor, que coisa linda, Senhor. Senhor, o Senhor tem um tribunal preparado para atender, Senhor, para fazer justiça àqueles que confiam no Senhor. Que coisa tremenda, Senhor. Pai, que coisa linda. Quanta gente anda perdida por aí, Senhor, sem saber o que fazer da sua vida, não sabendo que o Senhor é um único Deus, mas um Pai amoroso,
e um juiz que está sempre querendo defender aqueles que buscam o Senhor. Nosso Deus, que coisa linda, Senhor. Que coisa linda e tremenda é o entendimento da Tua palavra. Senhor, que coisa maravilhosa. Pai, o Jó, Senhor. O Jó que não teve uma Bíblia para aprender como nós temos. Que não tinha como ouvir uma pregação, mas que cria no Senhor de tal modo que então nos mostrou e nos ensinou. Eu iria ao seu tribunal. Eu apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. O Senhor seria contra mim? Não. O Senhor me defenderia. O Senhor iria cuidar de mim. Que entendimento maravilhoso. Pai, muito obrigado. Que Pai glorioso, amoroso. Que juiz, Senhor. Tremendo, Senhor. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, crendo que a partir de agora, Senhor, nenhum dos que estão contemplando, Senhor, estas maravilhas, o Senhor tem um tribunal preparado que nunca fecha as portas para julgar e fazer justiça, abençoando os que procuram o Senhor, dando o direito que a Tua palavra garante. Como o Senhor diz, está escrito. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus.